Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Símbolos de Futebol. Já peço o seu like e clique no botão de se inscrever, por favor. A sua ajuda importa, ela é muito importante, então dá essa moral aí pra nós. E vamos ao vídeo, falar da última estreia dos times brasileiros. O último estreante, Fluminense. Eu diria que a atuação do tricolor carioca, ou somente tricolor, como os torcedores gostam de falar, assim como o jogo, se define em uma palavra: surpreendente. Ninguém estava esperando que o Fluminense fosse se impor da maneira como se impôs. Eu diria que, devido ao adversário, o Fluminense foi até melhor que o Palmeiras em relação a isso. O Palmeiras ele teve mais intensidade e eu acho que ele ficou mais próximo do gol também. Porém, o time, o adversário do Verdão era o Porto. Aqui estamos falando de Borussia Dortmund, que é mais times, vai, convenhamos. Não é o Real Madrid, não é o Bayern de Munique, mas é mais time que o Porto. Principalmente se levarmos em conta as circunstâncias atuais. O Porto está em crise, está com um elenco péssimo, diferente do Borussia, que pode não ser o melhor Borussia de todos os tempos, longe disso, mas também não é o pior, não está em crise. É um bom elenco o do Borussia Dortmund. E o Fluminense conseguiu dominá-lo. Ainda que em alguns momentos da partida o Borussia tenha também imposto o seu jogo, na maior parte das vezes, eu diria que 80% do jogo foi o Fluminense que mandou. Tanto é que o empate deve ter sido mais amargo para os torcedores do Fluminense do que para o Borussia. Com certeza. Porque o Fluminense merecia e merecia muito essa vitória. Mas não veio, infelizmente. Felizmente para alguns, infelizmente para outros. Confesso que quando o jogo começou, eu sou São Paulino, então não estou torcendo assim para nenhum time específico, mas eu estou acompanhando os times brasileiros, até para fazer conteúdo aqui para vocês. Mas e também porque eu gosto, óbvio. Mas torcendo, eu não estou torcendo para nenhum time. Porém, no jogo de hoje, quando eu vi que o Fluminense realmente não era somente um momentozinho da partida, mas era realmente o desenho do jogo, eu comecei a torcer um pouco pro Fluminense e queria que eles fizessem um gol. E pena que o Everaldo tomou a pior decisão quando ele ficou livre. O Fluminense teve a bola do jogo, era só o Everaldo tocar por cima do gol, que o goleiro estava muito adiantado. Ah, mas é fácil falar, né? Lá com o jogo andando, a bola rolando, não é tão fácil. Ah, gente, mas o cara é profissional, né? O cara é jogador profissional e joga em uma das melhores equipes do Brasil. E o goleiro do Borussia, Kobel, tava assim muito adiantado. Era só dar um toque mais forte por cima do gol, que era a caixa, por cima do goleiro. E falando no Kobel, ele jogou muito. Apesar do segundo lance, em uma jogada, o Fluminense estar impedido, o Kobel, assim, pelo amor de Deus, ele fez um milagre ali, mas uma das melhores defesas desse Mundial. Se valesse, né? Porque o Bandeirinha depois marcou impedimento. E realmente estava. Se saísse o gol do Fluminense, seria anulado. Mas o lance do Everaldo, pelo amor de Deus, o Fluminense perdeu aquele gol e aquilo acho que vai ficar na memória dos jogadores, hein? Agora, parabéns ao Fluminense, que impôs o seu jogo. O Renato Gaúcho ontem falou que o time iria jogar com coragem, não iria ficar recuado na retranca, não. Ele iria ser corajoso e fez, dito e feito. O Fluminense, sempre que estava com as bolas no pé, avançava. Parabéns ao Fluminense. No comecinho do jogo, nos primeiros 10, 15 minutos, eu até pensei que era aquele momento que o Fluminense teve também com o Manchester City. Em 2023, na final do Mundial, Fluminense e City, no começo do jogo, no começo da partida, antes de sair o primeiro gol do City, o Fluminense até que estava jogando bem. Até não, estava jogando bem, é que depois desandou. Aí virou baile. Mas no começo daquele jogo, eu lembro, o Fluminense estava demonstrando
que podia sim encarar o City, ou parecia, né? Melhor dizendo. Aqui contra o Borussia, eu achei que seria a mesma coisa. Só que depois o relógio foi andando e foi vendo que não, que o Fluminense ia manter aquela intensidade o jogo inteiro. Dito e feito. E por isso que merecia muito a vitória, mas infelizmente o futebol tem dessas. E, na minha opinião, muitos vão discordar, principalmente os flamenguistas, é claro, mas para mim, se a gente for levar em circunstâncias tudo, a gente for levar em consideração o todo, o que eu quero dizer com todo? É a posição do time nas partidas, como que o time jogou, o adversário, a atmosfera, se o time estava com moral ou sem moral. Se a gente for levar em conta tudo isso, e não só os resultados e os 3 pontos, eu diria que o Fluminense foi o melhor time brasileiro. Se a gente for considerar apenas o resultado, aí é o Flamengo. O Flamengo jogou bem ontem e ganhou. Porém, era contra um time da Tunísia, não era o Borussia Dortmund. O Fluminense foi o brasileiro que pegou o adversário mais difícil, de longe. Enquanto que o Flamengo pegou um adversário tecnicamente bem mais fraco. Vamos ver como que o Flamengo vai se comportar contra o Chelsea. Eu acho que vai jogar bem também. Da mesma forma como o Fluminense jogou bem contra o Borussia, eu acho que o Flamengo vai também. Não tô falando que o Flamengo vai ganhar, vai meter nada disso. Mas eu acho que vai ser um bom jogo do Flamengo, independentemente do resultado. Mas se formos levar em conta, então, o todo, não só os resultados, aí para mim o Fluminense foi o melhor. Por quê? Principalmente por conta da moral. Tava todo mundo falando que o Fluminense ia apanhar, que o Fluminense era o mais fraco entre os brasileiros, e eu também achava que o Fluminense, enfim, ia tomar uma sova. E surpreendeu a todos nós. Jogou bem. O empate foi lucrativo para o Borussia, não para o Fluminense. O Fluminense entrou pensando no empate. Empatou, mas saiu com aquele gosto amargo, porque viu que a vitória era perfeitamente viável. O Fluminense começou, durante o jogo, o Fluminense se tornou o favorito para a vitória. De zebra se tornou para favorito. Então, assim, surpreendeu o Fluminense a todos. Ontem eu disse que o Flamengo tinha feito a melhor primeira rodada entre os brasileiros e que dificilmente eu mudaria essa opinião, porque o próximo jogo seria justamente o do Fluminense. E, como a maioria das pessoas, eu estava achando que o Fluminense não iria ter um bom jogo. Não acho que o Borussia ia meter uma goleada no Fluminense. Não é isso também. Não acho que ia ser 4-5-0 pro Borussia, não. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria que o Borussia ganharia, lógico. E o Fluminense arrancou o empate e, na verdade, merecia a vitória. Não é que arrancou o empate, mas mereceu a vitória. Merecia, melhor dizendo, né? Porque não ganhou. Mas, enfim, eu acho que é mais isso que eu gostaria de falar. Parabéns ao Fluminense, que continue assim. Se continuar, se nos próximos jogos, que vai enfrentar adversários mais fracos tecnicamente, mais fracos que o Borussia e que o próprio Fluminense, se o Fluminense entrar da mesma forma como entrou hoje no jogo, são 7 pontos garantidos, tá? Eu acho que o Fluminense tem tudo aí para garantir esses 7 pontos. O mais difícil já foi, que é o Borussia. Agora, nos próximos jogos que vai pegar times mais fracos, tem que achar o equilíbrio entre respeitar o adversário, mas ao mesmo tempo se impor, saber quem é mais forte. O que faltou pro Borussia hoje, eu acho que foi um pouco isso. Foi se impor diante do Fluminense, porque o Borussia de fato é, no papel, mais forte tecnicamente, mas eu acho que o Borussia ficou muito, não sei, receoso. Vamos falar que era o cansaço de fim de temporada? Pode ser também, que se dane. Né? O Fluminense também estava cansado em 2023, Botafogo em 2024, o Palmeiras em 21, Flamengo em 22, enfim. Quando o Mundial era no fim do ano, os times brasileiros também estavam cansados e a gente nunca reclamou. Então, pode ser que seja o cansaço? Pode ser também, mas, faz parte. Futebol é futebol. Mas eu acho que talvez tenha faltado isso por parte do Borussia, talvez se impor um pouquinho mais. Não sei se chegou se achando demais, achando que seria um jogo fácil. Enfim,
Então o Fluminense ele tem que entrar nos próximos jogos respeitando o adversário, porque a gente sabe que esses adversários aí, que não são europeus, que geralmente são da África, da Ásia, principalmente, né, África e Ásia, mas do México também às vezes, né, são times que podem sim vencer equipes sul-americanas, como já foi provado em mais de uma ocasião nos mundiais, que agora são os intercontinentais, tá? Então é entrar respeitando, sabendo que não vai pegar qualquer time, que não vai ser fácil. Não tô falando que vai ser jogos super fáceis para o Fluminense, não é isso. Então tem que entrar 100% atento, mas ao mesmo tempo precisa se impor. Não é para respeitar demais também. É se impor, saber que é mais forte tecnicamente e que pode vencer aquela partida se jogar sério. E não achar que o jogo já está ganho. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Finalizamos a primeira rodada das equipes brasileiras. Vamos aguardar agora até quinta-feira, quando vai iniciar a segunda rodada. Tem mais jogos dessa primeira rodada, mas não de brasileiros. Fiquem todos com Deus, cliquem no like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, falou!